Boa noite a quem eu não vi. Em especial, eu quero agradecer a presença aqui de uns queridos de Alvorada, que eu fiz um convite, eles me conhecem há 5 anos e passaram mais ou menos comigo alguns perrengues que eu passei em Alvorada, né? Então, eles sabem as minhas dificuldades e estão aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês alegraram meu coração. Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série Evangeliques. E o tema dessa noite chama É Só Vitória. Coisa boa, né? É só vitória. É só vitória. E para isso eu quero começar cantando com vocês. Não, brincadeira, eu não vou cantar, senão vocês vão embora daqui, né? Então, que eu vou ler um trechinho de 2 músicas assim, bem conhecidas. Bem conhecidas. Que a primeira é assim, ó, o trecho da música, ó. Quando Jesus chegou, mudou a minha história. Trocou meu coração, tirou meu sofrimento. Mudou a minha vida, tirou todo o lamento. Agora é só vitória, agora é só vitória, não é assim? É muito legal. Vocês conhecem essa música? Ai, sempre tem um sim, né? Mas essa segunda, com certeza todo mundo conhece. Olha aí, Sabor de Mel. Quem nunca cantou essa música? Vamos, eu só vou ler, não vou cantar, hein? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. O próximo. Pô, até perdi o pique agora. Deixa eu ir por aqui então. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor. E aí, se empolga, não é assim? Essa música em especial parece um hino à vingança, né? Que tem um gostinho de vingança nessa música. Mas vamos para a palavra? Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Se você está com a sua Bíblia. Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versos 28 a 39. Se puderem trazer a água, eu agradeço. Obrigado. Eu já estou seco. Vamos então ler? Olha o que diz a palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez para uma oração, uma breve oração? Senhor Deus,
muito obrigado. Muito obrigado por estarmos na tua casa, para poder aprendermos mais de tudo que o Senhor já começou a falar conosco desde o início desse culto, em cada louvor, em cada palavra, em cada momento que aqui aconteceu. E que não seja diferente agora, Senhor. Que o Senhor continue falando por meio da minha vida, mas principalmente, Senhor, que o Senhor abra o coração de cada uma dessas pessoas, dos teus filhos, amigos que estão aqui conosco nessa noite, para que eles também ouçam tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos voltar à letra da música, né? Infelizmente, gente, nem todas as músicas ditas cristãs ou gospel, né, elas são baseadas na palavra. Essa é a grande verdade. Muitas delas acabam exaltando a pessoa e não Cristo. Pode notar. E qual é o foco de estarmos aqui, por exemplo? É para adorar o homem? Não. É para adorarmos a Deus, é para glorificá-lo. E quando a gente faz isso por meio do louvor, nós também estamos exaltando o seu nome. Outra coisa, quando a gente ouve uma música, que alguns vão dizer a música do mundo, né? Uma música secular, aquela que não é cristã. A gente, por causa da batida, a batida é legal, né? Aí a gente nem se liga no que está escrito na música. E a gente está lá, ó. Ah, que música legal. Só que muitas vezes essa letra pode fazer com que a nossa cabeça e os nossos pensamentos comecem a mudar, sem a gente perceber. E quando a gente se dá conta, nós já estamos seguindo um caminho de dor, um caminho ruim e que pode destruir a nossa vida. Mas só uma música? Não estou dizendo só uma música, mas esse é um caminho, né? Mas eu não vim falar de música, né? Tá bem claro que eu não sei nada de música, né? Eu vim falar sobre vitória. Quem não quer ser vitorioso aqui? Ou quem quer ser vitorioso aqui? Olha, tem mãozinhas que não levantaram. Não quer vitória, não? Então tá. A questão é, como a gente pode harmonizar uma vida de vitórias considerando a quantidade de problemas que nós vivemos? Mas será que a gente tem problema? Será que a gente tem problema financeiro, de relacionamento, às vezes no trabalho, conjugal e assim por diante, né? A gente tem problemas de saúde, de perder pessoas que a gente ama tanto, problemas profissionais, tudo isso, como harmonizar isso, né? Mas eu sei que a gente já deve ter visto algum crente que virou e... Tem crente aqui hoje, né? Algum crente que virou e falou o seguinte: eu tive um encontro com Jesus. Tudo mudou. Eu não tenho mais problema. Já ouviu isso? Pois eu já. E glória a Deus por isso, não é? Que bom, não tem problemas. Amém. Aleluia por isso. Mas será que ele nunca mais teve problema? Ele ou ela, né? Nunca mais teve nenhum tipo de problema? Agora é só vitória, então? Claro que não, né? Claro que não. Não existe isso. E eu não estou querendo dizer aqui que nós, como cristãos, não alcançaremos os nossos objetivos, os nossos sonhos não se realizarão de forma nenhuma. Deus quer nos abençoar, essa é a grande verdade. Mas isso não significa que será o tempo todo, né? Então, e por que eu digo isso? Porque a gente não pode esquecer que uma vida cristã, ela é cheia de desafios. É cheia de dificuldades, de frustrações. Não é verdade? Ou não? É, né? A gente já se frustrou mesmo sendo cristão. A gente já se decepcionou com pessoas mesmo sendo cristão. Mesmo tendo declarado que Jesus é o nosso Senhor. A diferença é que temos a certeza que em meio a todas essas lutas, dificuldades, ainda assim sabemos que Cristo está ao nosso lado. Ele está caminhando conosco. Ele está pronto a nos abençoar, a nos ajudar a passar por esses momentos. E isso tem que ficar claro no nosso coração. Nunca se esqueça. Então, não importam as circunstâncias. Não importa se estamos... o que importa é estarmos firmes com Cristo. Sabe por quê? Ele é a nossa vitória.
Então, essa vitória que vocês querem cantar é que Cristo está conosco o tempo todo. Então, diante disso, esse tema vitória, que eu quero falar sobre 3 circunstâncias que podem ocorrer. Primeira, as circunstâncias presentes, né? O verso 28, logo no início, olha o que ele diz, ó. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Esse cooperarem aqui, gente, não é de acordo com o que nós achamos, com os nossos propósitos. É em relação ao propósito de Deus. São os propósitos que Ele tem para nós. E não o que nós achamos que deveria ser, né? E outra, Ele nos conhece muito bem. Tu pode até achar que não e achar que você se conhece o suficiente. Não. Ele nos conhece verdadeiramente, Ele nos conhece no profundo do nosso ser. Ele sabe quem nós somos. E Ele sabe o que nós precisamos para a nossa caminhada. Isso não significa, então, que só teremos vitória, de forma nenhuma. Mas sim que nós temos que nos submeter a Cristo. Que nós precisamos ter intimidade com Ele. É isso que significa. E significa que nós temos que produzir bons frutos para o reino dele. É isso que ele está colocando diante de nós. Por isso, é enganoso quando usamos esse verso como uma carta branca. Sabe esse verso que eu acabei de ler? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. A gente não pode usar isso como uma carta branca para fazermos o que quisermos e acharmos que tudo bem, porque tudo vai cooperar para o bem. Não é isso? A coisa não funciona desse jeito. E aí nós vamos cair do cavalo. Então, cuidado com isso. E outra, ao considerarmos também o mal que nós já fizemos, as coisas que nós já vivemos, né? A gente precisa lembrar que esse é um mundo decadente. Esse é um mundo que realmente tem problemas. E a gente pode pensar assim, mas como que tudo que eu fiz pode servir de bem para alguma coisa? Pensa nas coisas ruins que você fez ou que você viveu. Será que pode ter alguma coisa boa disso, transformar em algo bom? Para Deus, nada é impossível. O poder é dele, não é nosso. É ele que transforma. Ele tem a capacidade de transformar essas circunstâncias a fim do quê? Que elas se tornem boas no futuro para nós. É claro, enquanto a gente está vivendo o problema, a gente não enxerga isso. A gente vê como um problema, como uma dor, um sofrimento. Mas na prática, vamos pensar em algo aqui, né? Algo que você provavelmente passou no passado, de repente um problema conjugal, sério, e que você superou. Ou, por exemplo, você teve uma dificuldade financeira na sua caminhada, bem séria, e que você perdeu tudo que você tinha. Mas em algum momento dessa história, Deus entrou. E Deus mudou a tua história. E quando Ele muda a tua história, parece que não. Mas depois, conforme a gente vai caminhando, começam a chegar pessoas para falar conosco e que parece que tem uns problemas parecidos conosco. Parece que eu só atraio gente que tem problema financeiro, eu só atraio gente que está com problema no casamento, eu só atraio gente que tem filho problemático. É isso? É porque Deus nos preparou. Então Ele já está transformando algo que não foi tão bom ou que foi ruim em algo bom para a nossa vida, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Uma outra coisa que também pode... Isso para dar só 2 exemplos, né? Uma outra coisa é que a gente venha reconhecer quem Deus é na nossa vida. E para que as pessoas vejam aquela pessoa do passado, hoje é outra, transformada pelo poder de Deus. É isso, Ele quer mostrar, para que os outros vejam. É Deus que faz o milagre, é Ele que age. Só que, né, nada é tão fácil assim, né? Só que existe algo a ser considerado nessa promessa aqui que nós vimos. Ela não é para todo mundo.
Então, se tu está no caminho errado, fique esperto, porque isso vai voltar. Agora, se tu é de Deus, está caminhando com Ele, beleza. Porque é só para os que amam a Deus. É só para aqueles que o Espírito Santo operou por meio da vida dele, transformou e houve uma conversão verdadeira a Cristo. É para essas pessoas. Se você se enquadra nisso, amém. É sinal que Deus vai transformar as coisas ruins, os problemas, em algum momento, em algo bom para a sua caminhada. Por que é assim, né? Porque Deus, quando Ele entra na nossa vida, nós não somos mais aquele mesmo, né? Foi o que eu acabei de dizer sobre a questão do nosso exemplo, a nossa transformação ser tão clara para todas as pessoas. O que acontece? A nossa forma de olhar o mundo muda. A nossa forma de caminhar com as pessoas, de nos aproximarmos, muda. A nossa maneira de pensar já não é mais a mesma. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós, então não tem como sermos mais as mesmas pessoas que éramos. Agora a gente começa a confiar em Deus, a gente aprende a confiar em Deus. E eu vou repetir essa palavra, aprende. Isso é uma caminhada com Deus. Conforme a gente vai tendo intimidade, a gente vai aprendendo a depender dEle. Vai nos dando segurança para essa caminhada. E outra, a gente para de confiar nas nossas mãos, no nosso trabalho, no nosso bolso cheio de dinheiro, e começa a depender dEle, a confiar do que o Senhor pode fazer. Essa é a nossa vitória diária. Essa é a nossa vitória. É confiar no Senhor que Ele nos ajudará. Veja o que diz 1 João 5,4. Olha, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quanto mais a gente vai se parecendo com Cristo, mais descobrimos o verdadeiro eu. A gente começa a entender o que Deus quer para nós. Que caminho é esse que Ele está nos mostrando? Quanto mais a gente se aproxima dEle, mais a gente vai se parecendo com Cristo e mais nós vamos começar a entender para que Ele me colocou nesse mundo. Qual a finalidade de estar aqui? É só para vir sentar aqui no culto no domingo? É Deus que vai nos mostrar isso. E até que Cristo volte, é até um comentário aqui, o Tiago está aí. A hora que ele começou a falar, aí ele sentou ali depois, eu falei, ô Tiago, tu leu minha pregação, né? Porque várias coisas que ele foi citando aqui estão na pregação, né? Então, até que Cristo volte para buscar a sua igreja, e quem é essa igreja, gente? É todo aquele que crê em Cristo. Não são os batistas. Não são os presbiterianos, não são os assembleanos, é todo aquele que crê em Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Ele vai cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Tenha isso certo no seu coração. Ele vai cuidar de cada detalhe. Eu sei também que existem pelo menos 2 linhas teológicas, bem claras assim, né? E que isso às vezes separa o crente por uma besteira, porque não precisa, né? Nós somos igreja do Senhor. Uma delas pensa assim, ó: Deus escolheu certas pessoas antes do início do mundo para que recebessem a salvação. Essa é uma linha. Então ele já escolheu as pessoas. A outra crê que Deus sabia que quem lhe responderia positivamente e sobre estes colocou sua marca. Gente, independente da posição teológica, e aqui dentro eu sei que tem gente que crê das 2 formas. Independente da nossa posição teológica, a gente precisa lembrar uma coisa. Não foi por um acaso que Deus nos colocou nesse mundo. Ele não... hoje... deixa eu ver, o que eu vou fazer na vida do Rafael hoje? Não é assim. Não foi de qualquer jeito, de última hora eu vou decidir. Não, isso foi antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia os planos que Ele tinha para nós. Ele conhece cada um de nós. Cada um
Tenha certeza disso. Isso então vai nos levar à segunda circunstância. São as circunstâncias presentes. E em algum momento da sua vida, talvez você possa ter considerado isso que eu vou falar, né? Eu cometi tanta coisa errada, né? Será que Deus realmente está olhando para mim? Ou assim, tem tanta gente boa no mundo, né? Por que Ele está se importando comigo? Ou por que Ele se importaria comigo? Com tanta gente fazendo coisas boas para Ele no mundo, por que Ele vai olhar para mim? Não sei se você já pensou isso. Eu já pensei. Isso já passou pela minha cabeça. Mas eu quero ler com vocês 1 Timóteo, capítulo 2. Vai aparecer ali na tela. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 4. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Você que está aqui nessa noite, que talvez ainda não tenha tomado uma decisão por Cristo, ou se afastou de Deus por alguma razão, ou deixou as dificuldades serem maiores, né? Isso às vezes pode acontecer, né? O que eu quero te dizer? Você não veio aqui à toa. Ele tem um propósito para a tua vida. Permita-se que Ele fale ao teu coração. Se você está afastado, ou se você não entregou sua vida a Cristo, aproveite esse dia. Ouça tudo que Deus está falando, já falou até agora, e permita-se que Ele transforme a tua vida como Ele transformou a vida da grande maioria que está aqui nessa noite. Gente, Deus ofereceu o Filho dele por nós naquela cruz. A gente, quando olha aquele filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, a gente imagina que aquele sangue que escorreu dele, aquela dor, a hora que ele recebia os ganchos nas costas, a dor que ele sofreu, foi a maior dor dele. Não, essa não foi a maior dor dele. Essa foi física, doeu, claro, né? Eu não imagino que ele estava fazendo teatro ali, então doeu. A questão não foi essa. Foi o preço que ele pagou pelos nossos pecados. E essa foi o maior peso que ele sofreu ali na cruz. Porque ali ele pagou por todos os nossos pecados. Os que nós fizemos, os que nós estamos cometendo e os que nós ainda cometeremos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, foi como um sacrifício vivo. E quer saber de uma coisa? Ele não vai negar a salvação para aquele que nele crê. Ele não vai negar. Não importa como você esteja. Não importa quais sejam os teus problemas. Ele não vai negar a salvação e o cuidado pela tua vida. Que o amor de Deus é tão grande que por isso Ele fez isso. Ele deu sua vida por nós. E ao crermos, a gente pode ter certeza. Mas não é a certeza que o Marco está falando para vocês. É do que está escrito aqui dentro. Porque as minhas palavras podem não ter valor para vocês. Mas o que está aqui na Bíblia tem. E se você crê no que está aqui dentro, você vai saber que Ele não nos condenará. Marco, tu não sabe o que eu fiz. Tu não sabe os meus pecados. Tu não sabe as grandes besteiras que eu penso, o que eu faço no oculto, o que eu faço quando ninguém está vendo, não importa. Deus não te condenará. Se você crer nele, não te condenará. E Ele não negará o que a gente precisa para viver. Para Ele. Tá? Muito pelo contrário. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus de detalhes. Eu poderia contar vários exemplos aqui para vocês, mas eu vou contar um exemplo bem simplesinho. Como eu falei, eu já trabalhei lá em Alvorada por 5 anos. E um belo dia, acho que há 7 meses atrás, mais ou menos, estava um calor insuportável. Não tinha água gelada, tinha um bebedor lá de água natural, o sol pegando, né?
E eu lá, do meu jeito, falei assim, Senhor, olhei minha carteira, não tinha nem um pila. Sem água gelada. Falei assim, ai Deus. Pensei, né? Só Deus ouviu. Então não foi Satanás querendo me enrolar, tá? Aí eu pensei assim, Senhor, como eu queria um açaí. Não era nem água gelada, eu queria um açaí. Eu falei, como eu queria um açaí, Deus. Falei, eu quero um açaí. E aí um dos amigos lá, ele virou, chegou assim para mim. Eu vou contar um apelido aqui, mas não quero que ninguém fale ele, tá? Ele chegou, ô Chuchu, né? Que é o apelido da família, né? Aí ele chegou, ô Chuchu, quer um açaí? Aí eu falei assim, cara, tô sem grana. Eu te perguntei se tu tem dinheiro? Eu perguntei se tu quer um açaí. Falei, eu quero, né? Comi um açaí com uma alegria que vocês não imaginam. Parece uma coisa boba, não é? É boba. Um açaí num dia quente, né? Que graça tem um açaí num dia quente? Tu morrendo de fome, sede. Foi maravilhoso. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você tenha outras histórias melhores que essa que eu acabei de contar. Que você viveu e que você nem se deu conta. Que em determinado momento você falou assim com Deus, ai Deus, e Deus vai lá e te atende. São detalhes, esse é o nosso Deus. Ele cuida de detalhes, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe os seus desejos. Então quer dizer que Ele vai dar tudo o que eu quero? Não, né? Por favor, calma. Vamos devagar com Deus, né? Ele sabe tudo o que a gente precisa dentro daquilo que Ele quer que a gente viva. Então, atenção a isso. Mas Ele me deu o açaí nesse dia e eu fiquei muito feliz com Deus. Então, que o Evangelho nos mostra que a fé em Cristo, e o que é a fé em Cristo? A gente crê, né, no sacrifício dele na cruz e na sua ressurreição, que a fé em Cristo nos justifica de todo o mal. Sabe o que é todo o mal? Todo o mal. Isso significa que seremos declarados justos diante de Deus, por meio de Cristo Jesus. E todos os nossos pecados, essa é a melhor parte. Todos os nossos pecados serão perdoados e esquecidos. Deus não fica olhando para o Anderson e fala assim, eu lembro o que tu fez. Ele não olha para o Nelson e fala, Nelson, fez de novo? Não. Ele não olha para o Marco e fala, não, ele esqueceu. Quem faz isso é o Satanás. É o cão raivoso, o nome que tu quiser dar para ele. É ele que faz isso. É ele que atormenta a nossa cabeça, não Deus. Deus nos perdoou e esqueceu os nossos pecados. Creia nisso. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso advogado, é Ele que nos defende diante das acusações. Por isso a gente não pode esquecer, gente. Não importam as circunstâncias à nossa volta. O que importa é estarmos firmes com Cristo. Ele é a nossa vitória, amém? Não ouvi. Amém. É Ele a nossa vitória, é Ele que cuida de nós, é Ele que sabe o que nós precisamos. Confie nisso. E volto a dizer, não é o Marco falando, é a palavra dele que nos revela isso. Mas, né, volto a dizer que nada é fácil, né? Eu sei que mesmo assim, nós teremos oposições. A gente vai sofrer várias acusações de Satanás, de alguns crentes, né? Estão meio atormentados. A gente vai sofrer acusação de gente que não crê em Cristo e até da nossa cabeça. Porque a gente se acusa direto, né? Então isso é possível. Mas também eu sei que nada disso terá êxito na nossa vida. Nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é por nós. Creiam nisso. Deus é por nós. A palavra dele está nos dizendo, Ele é por nós. Então, você que tem a sua vida nas mãos de Cristo, se alegre com a certeza que jamais será condenado. Jamais. Mas para isso a gente tem que estar nas mãos dele. Não vivendo fora da vontade dele,
É nas mãos dele, não é debaixo da unção da igreja, do pastor Micael, não. É debaixo da mão de Deus, é Ele que nos guarda, é Ele que luta por nós. Cristo morreu por você e pagou um castigo por todos os nossos pecados. E Ele ressuscitou para mostrar que é real, que Ele era real. Ou seja, Ele não ressuscitou que nem um fantasma. Ele morreu como homem e ressuscitou como homem em carne, para mostrar um novo tempo para nós que somos igreja dele, abrindo o caminho para a eternidade para todos nós que cremos nele. Então, meu irmão, não prendas o teu espírito, não confundas teus pensamentos com dúvidas ou inúteis, né, intermináveis, que a gente vive tendo dúvida na cabeça, mas sim creia naquele que justificou você, aquele que pagou o preço por sua vida. E se Deus dirige o nosso destino, nada mais importa. Se Cristo é seu Senhor, nada mais importa. Confie nisso. Isso nos leva à nossa terceira e última circunstância. A gente falou do passado, né? A gente falou do presente e agora as circunstâncias futuras. Esses versos de Romanos 8, eles foram escritos por uma igreja que logo sofreria uma perseguição. Paulo já estava falando sem ainda estar vivendo isso, né? Em apenas algum tempo depois, todas aquelas situações se transformam numa dolorosa realidade para a igreja de Cristo. E então, não importa quem nós somos, nem o que venha a acontecer, nunca seremos separados deste amor. Tá, Marco, por que tu está insistindo tanto nisso? Porque Satanás vai dizer o contrário para nós. A nossa mente vai dizer o contrário para nós, que nós não merecemos, e não merecemos mesmo, né? É pela misericórdia dele, é pela bondade dele sobre a nossa vida. Então, nós não merecemos, mas ele fará isso. Então, a gente precisa reforçar isso, fortalecer isso dentro de nós. Senão, a gente vai desanimar, a gente vai acreditar nisso como uma verdade, né? E o sofrimento, como Paulo disse, não nos afastará de Deus, mas nos ajudará a nos identificarmos com Ele. É isso que vai acontecer. E permitirá que o amor de Deus nos cure. Essa é a nossa vitória. O amor dele vai nos transformar e vai nos ajudar a sermos pessoas que farão diferença nesse mundo. Mas para isso, precisa começar conosco, permitindo a ação de Deus em nossas vidas. Nesses versos também apresenta assim uma promessa mais confortadora assim, da Bíblia para os cristãos, que sempre enfrentaram diversas formas de adversidade. Se a gente olhar para a história da igreja de Jesus, e mesmo nos dias atuais, se a gente falar para o Oriente Médio, o norte da África, uma parte da Ásia, mesmo aqui já na América do Sul nós temos problema com isso, é o quê? Perseguição, prisões e morte. Entre outras coisas, enfermidades, tudo isso chega até a igreja de Cristo, né? Só que imagina uma coisa, a gente com um facão no pescoço, como isso já aconteceu, já saiu na TV, né? Lá no Oriente Médio, com um facão no pescoço, e ele falando, nega esse teu Deus. Ou você vendo uma filha, uma esposa sendo estuprada porque ela é cristã, porque ela crê em Cristo. Já pensou uma cena dessa? Pode nos levar a pensar, será que ele está olhando para mim? Por que ele deixou chegar nesse ponto? Porque quando a gente olha lá fora, isso é meio assustador, parece que ainda não chegou aqui. Mas pode chegar. Está mais próximo do que distante, gente. A realidade é essa. Quanto mais perto a gente estiver da volta de Cristo, mais problemas vão acontecer, não menos problemas. Essa é a realidade.
É isso que a Bíblia nos mostra, né? Então, a gente pode ter essa sensação de que a gente foi abandonado por Deus. Mas Paulo afirmou que é impossível ser separado de Cristo. É impossível. Amém? É impossível ser separado de Cristo. A morte dele por nós é a prova de seu invencível amor. Então nada nos separa do amor de Cristo. Nada pode nos separar. E por isso, não tema. Mesmo que chegar numa situação tão grave quanto essa, não tema, confie nele. Se ele é teu Senhor, ele continua contigo. Mesmo que você ache que ele te abandonou, ele continua contigo. O verso 36, agora ficou pesado, né? Estava engraçadinho no início, né? Depois a gente riu um pouquinho, mas agora ficou pesado. Essa é a vida. Tem coisas boas, mas nem só coisas boas, né? O verso 36 desse capítulo que nós lemos, ele está mencionando o Salmo 44, 22. Olha o que vai dizer. Mas por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Não se engane. O cristão não está isento de sofrimento. Que droga, Marco. Falaram para mim quando eu cheguei na igreja que eu não ia mais ter problema. Te enganaram, tá? A gente vai ter problema, né? E a gente precisa lembrar, a gente vai ter dores, doenças, injustiça, a gente vai ver crente morrendo. Vocês acreditam nisso? Crente morre, né? E glória a Deus por isso, porque quando ele morre é porque agora ele foi ao encontro do Pai. Ninguém quer morrer. Esses dias, minha esposa vai me matar por eu falar isso, mas esses dias eu estava em casa, e aí a gente estava no almoço lá conversando, e eu virei e falei assim, eu não quero passar dos 80. Aí ele olhou, para de falar besteira, teu pai falou que não ia passar dos 60 e não passou. Eu falei, é verdade, mas eu vou viver mais 20, tá bom, né? Eu não quero. Mas como assim? Ela e minha sogra ficaram loucas comigo, né? Eu falei, porque eu vou estar cansado. Aqui a gente tem tanto problema, não é? Por melhor que a gente viva, que tenha dinheiro no bolso, tem problema. Dá dor nas costas, não dorme direito, é cobrança no trabalho, é briga em casa, é cachorro, é limpar sujeira de cachorro no quintal, para quem tem cachorro, né? Chega uma hora que a gente cansa. E eu falei assim, a gente fala tanto de Jesus e agora está com medo de ir para perto dele? Não! Amém, se chegar a hora, né? Aí eu falei, então, o meu limite é 80. Ficou louco comigo. Mas pode ser que Deus me dê mais tempo, né? Eu não estou... Mas eu já dei uma data para ele. Vamos ver se ele vai topar, né? E... mesmo assim, gente, nós somos mais que vencedores. Tenha certeza disso. Nós somos mais que vencedores. Deus transforma todas as coisas ruins em bem, inclusive o sofrimento e a morte. Inclusive o sofrimento e a morte. E com absoluta certeza, porque a palavra nos diz e o Espírito Santo nos confirma, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Beleza? Então, foi essa certeza que milhares e milhares de cristãos fizeram com que o Evangelho chegasse até hoje. A gente só está podendo falar de Jesus abertamente, ou mesmo às vezes dentro de caverna, escondidos em alguns lugares do mundo, porque eles trouxeram o Evangelho até hoje. E a minha oração, e espero que a sua também, é que a gente continue com isso. Não só essa geração, mas a próxima geração. Que a gente ensine, que a gente fale desse amor, sabe, que a gente proclame essa vitória em Cristo. E não é a igreja do Malafaia, que a gente proclame então essa vitória, sabe? Até que ele volte. A igreja dele chama assim. E aí eu quero falar, vitória em Cristo não posso, né? Porque é do Malafaia. Não, mas é a vitória em Cristo mesmo, sabe? E até o dia da nossa morte, ou que ele venha buscar a sua igreja, que somos nós. Abra essa boca cheia de dente, ou com pouco dente, mas fale de Jesus.
Entendeu? Fala desse amor, dessa vitória que Ele tem te dado. E também dos problemas, né? Porque da mesma forma que Ele te dá o problema, daqui a pouco Ele te mostra uma saída. É só a gente estar pertinho dele, né? Aí eu quero ficar longe de Deus e quero que a bênção chegue na minha casa. Pega leve, né? Vamos nos aproximar do Senhor. Eu não sou uma pessoa boa de memória, então eu não sei se tu é, né? Mas quem sabe o que está escrito lá em João 17, versos 14 a 18, sem olhar na Bíblia? Não sabe, né? Nem eu. Então, que eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz a palavra. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagre-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Muitas pessoas, mas principalmente vários líderes religiosos, mostram que o Evangelho nos trará muitas bênçãos materiais. Muitas bênçãos. E é verdade, elas ocorrem mesmo, glória a Deus. A gente pode trazer o dízimo, a gente compra casa, compra carro. Eu volto a dizer, Deus quer nos abençoar. Amém por isso. Mas essas mesmas pessoas, esses líderes e essas pessoas, tentam mostrar também que quem não vive isso, ou seja, quem não é abastado, próspero, né? A teologia da prosperidade, é devido ao pecado e à falta de fé. Então, se você não tem dinheiro, meu irmão, é porque tu não crê em Cristo. A tua fé está desse tamanho. Se você não tem dinheiro, é que tu está na lama do pecado. É isso? É? Eu vi um é? Não. Se tu está na lama do pecado, a gente vai ter que orar por ti, hein? Vamos orar por ti. É claro que a gente peca, né, gente? É claro que a gente faz besteira, a gente segue caminhos errados muitas vezes, mas não é isso. A vitória não é essa. É um engano isso. Porque a palavra nos mostra que a vitória não é material e passageira. Não é isso. A gente até é abençoado, mas não é isso, mas sim espiritual e eterna. A gente não está falando de uma vitória que vai acabar quando eu morrer, que eu não sei para onde eu vou. Não é essa a vitória, não. A vitória eu sei para onde eu vou, mesmo considerando o podre que eu sou. Mesmo considerando isso, porque eu creio em Cristo. E o que Ele fez na cruz me garante essa vitória. Amém? É essa a vitória. Então, a gente não vai ter uma vida 100% de coisas boas. Não vamos ter uma vida 100% sem problemas. Isso é balela. Mentira, estão te enganando. Sabe por quê? Com Jesus não foi assim. Por que que tu acha que seria assim conosco? Se nós servimos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Com Paulo não foi assim. Por que que vai ter que ser conosco? E eu não vou citar o resto. Abre a Bíblia. Vários sofreram. Vários sofreram. Vários. Precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos de diminuir para que Ele cresça. Sabe os holofotes? Sabe? Que ficam no estacionamento, iluminam. Aqui, ó. Né? Os nossos holofotes estão virados para o lado errado. Eles estão virados para nós. Está tudo errado. Nosso holofote tem que estar virado para Cristo. É Ele que merece o nosso louvor. Não somos nós. Não somos nós. Lembre-se disso. Não somos nós diante de tudo que Ele fez. E Ele não vai nos tirar do mundo. Mas Ele vai ajudar a gente a passar e demonstrar esse amor que Ele tem por nós no mundo. Enquanto a gente vive aqui, enquanto a gente passa dificuldade, mesmo sem dinheiro, continuar falando de Jesus, mesmo com briga em casa, continuar falando de Jesus, mesmo desempregado, continuar falando de Jesus. É isso.
mas aí... E se eu estou sem força? Porque às vezes a gente está sem força, né? Ele é a tua força. Lembra disso. Fale com Ele. Se coloque diante de Deus. Se aproxime do Senhor. Se renda a Ele. Porque a força não é nada. E nós, a força não é nossa, é dele. E outra, nós não podemos fazer nada se não for por meio de Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo, por esse culto que estamos ainda participando, Senhor. Nos perdoa pela nossa falta de fé, por esses medos que às vezes parece que são maiores do que nós, Senhor. Perdoa-nos por isso. Nós entendemos nessa noite o Teu amor, o Teu cuidado, que nada pode nos separar desse amor. Deus, eu não sei quantas pessoas aqui nessa noite estão com seus corações em frangalhos, estão talvez desesperados, tentando fazer algo para compensar os seus erros. Não sei quantas pessoas aqui estão com a sua fé abalada devido às circunstâncias à nossa volta, Senhor. Mas que o Senhor possa falar a cada coração aqui, Senhor. O Senhor possa ir direto ao ponto desses corações e fortalecer cada um deles. Não na força deles, mas na Tua força, nessa certeza que a Tua palavra nos dá. E é através dela que nós aprendemos sobre Ti, Deus. Então ajuda os Teus filhos, Deus. É o meu clamor nessa noite. Ajuda os Teus filhos e aqueles que estiverem aqui nessa noite, que ainda não Te conhecem. Que eles se rendam a Ti. Que eles ao final do culto peçam ajuda, peçam oração, para que eles entreguem as suas vidas a Ti, Senhor. Para que eles reconheçam que até hoje eles tentaram do jeito deles. Assim como nós que cremos, ainda parece que teimamos em tentar de um jeito, usando os nossos braços, usando a nossa sabedoria, usando a nossa capacidade física, mas não, Deus. Que nós estejamos rendidos diante de Ti, Deus, prostrados, reconhecendo que só Tu és Senhor e que a nossa esperança está em Ti, a nossa vitória é o Senhor, Deus. É essa vitória diária sobre os pequenos problemas. Fortalece essa igreja, Senhor, fortalece o Teu povo. Ajuda-nos, afinal de contas é mais uma semana pela frente, Deus, que seja diferente. Que tudo que foi falado nessa noite, ministrado, seja por meio do louvor, por meio da Tua palavra, que realmente vibre em nossos corações, incomode o nosso andar, Senhor, nos tire da zona de conforto, nos faça nos prostrarmos, nos faça buscar o Teu santo nome, Te adorar. É o que eu Te clamo, Senhor, nessa noite. Sem Ti nada podemos fazer, então ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda esse povo que Te clama. Derrama da Tua graça, da força que precisamos para prosseguir até aquele dia, ou que o Senhor vai nos levar, que o Senhor vem nos buscar, ou que o Senhor voltará para buscar a Sua igreja. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.